Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero atualizar vocês aqui do que está ocorrendo no mercado, né, do que eu andei passando na semana passada. Vamos começar então pelo nosso índice financeiro. Bom, então olhando a semana, ele veio, fez o pullback na média, né, defenderam e está continuando esse movimento para cima. No diário eu tinha mostrado todo esse movimento para vocês, né, que segurou, mostrei esse pivô e projetei o alvo. Ele conseguiu ir lá buscar o nosso primeiro alvo dessa estrutura maior, não conseguiu romper ela, né? E fechou assim, bem feio, inclusive, esse fechamento, tá bom, galera? Ele precisava ter fechado acima dessa região aqui, pra gente ficar mais tranquilo. Mas foi lá e pegou o nosso primeiro alvo. Vamos olhar os 60 minutos. Bom, os 60 minutos, ele está querendo fazer um pivô de reversão aqui, como vocês podem ver, né? Porém, a gente tem a chance desse movimento falhar hoje, porque o índice abriu com bastante força, enfim. Vamos ver se o índice financeiro consegue, se ele falha o rompimento desse fundo e faz aqui um tipo de um fundinho duplo, né? Romper essa máxima para ele dar continuação no movimento. Vamos olhar agora nosso índice futuro. Bom, o índice futuro semanal, mesma coisa, veio, fez pullback aqui na média, né? Defenderam, 9,4, ativou, deu continuidade ao movimento. No diário, eu projetei essa estrutura para vocês, ele pegou o primeiro e o segundo alvo, está se segurando aqui no nosso segundo alvo. Se essa semana ele conseguir romper nosso segundo alvo, ele tem grandes chances dele dar continuidade e ele buscar o nosso último alvo em 148.034, tá, galera? Vamos ficar aí de olho. Aqui já nos 60 minutos, o que a gente consegue observar é um pullbackzinho de continuação, né? A gente percebe que ele pegou todos os alvos que eu tinha feito a projeção para vocês. Vou apagar aqui para ficar um pouco mais limpa a tela. E aqui ele está fazendo topos e fundos ascendentes, mostrando que a tendência é de alta, tá bom? Então vamos ver se ele consegue abrir acima do nosso segundo alvo para dar continuidade e ele buscar o nosso último, tá bom? Perdão, DI. Bom, galera, DI já abriu, né? Eu tinha projetado isso aqui para vocês. Na real, vamos olhar o semanal. Bom, o semanal perdeu um fundo bem importante, como vocês podem ver, né, de uma acumulação aqui, né, a gente percebe que o preço está andando de lado, aqui também, então vamos fazer a projeção de toda essa estrutura para baixo aqui, para a gente ter noção dos alvos do nosso DI. Vou deixar maiorzinho, para a gente ter uma noção. Bom, então ele está bem próximo, tá bom, do nosso último alvo, né, ele conseguiu romper, ele está indo ali buscar. O diário. O diário, eu projetei essa estrutura aqui para vocês, ele pegou nosso primeiro, segundo, último alvo, rompeu o nosso último alvo. Eu vou apagar, tá bom? O que ele pode acontecer aqui? Ele pode fazer um pullbackzinho nessas regiões que foram rompidas para dar continuidade, tá bom? Porque está caindo muito forte. Mas ele rompeu, né? E abriu gapado, inclusive, né? Com um gap de baixo. Hoje, para o DI, ele está indicando que é baixo. Então, será que hoje ele já vai lá buscar o nosso primeiro alvo da estrutura maior? Vamos observar isso aqui. Ele está indo, né? Ele pode fazer um fabuloso 4 aqui, enfim. Mas está aí o nosso alvo do DI, do movimento maior, tá, galera? Agora, já que a gente olhou os índices, vamos olhar as ações, começando pela Taesa, que eu andei mostrando para vocês. Bom, fez o pullbackzinho aqui, tá indo lá testar a máxima, né? Não conseguiu tocar a máxima ainda do nosso semanal. Temos o último alvo aqui, tá? Da estrutura maior, tomar muito cuidado com isso. No diário, ele fez o nosso fundo duplo, projetei, ele fez o pivô, foi lá, buscou agora o nosso primeiro alvo, né? Quer dizer, já tinha buscado, ele está tentando romper agora nosso primeiro alvo, para ver se ele dá continuidade ali e busca o nosso segundo ou até último alvo.
60 minutos, ele está fazendo um breakout, um power breakout aqui nas médias, né, para dar continuidade. A gente percebe um volume agressivo aqui no final do movimento, né? Então vamos ver se hoje ele ativa esse movimento que ele fez aqui bonito e vai ali romper nosso primeiro alvo junto com a máxima para dar continuidade e buscar os próximos alvos, tá? Itaú semanal. Bom, semanal com dificuldade de passar dessa região aqui, né? Mas ele segurou no fundo, voltou para cima, né? Como ele não conseguiu passar do fundo, então a próxima região é a máxima, né? Testar as máximas, ver o que eles conseguem fazer. Bom, após ele não dar continuidade, eu fiz a projeção da quebra da estrutura. Ele pegou o primeiro alvo, fez pullback, mostrei esse sinal aqui de continuação. E ele deu continuação, né, galera? Pegou o primeiro alvo ali, né? Tentou romper, tá voltando, apesar que voltou, mas olha o volume, não é um volume significativo. Então vamos levar pelas médias, tá? Para ver se ele consegue dar continuidade aí e buscar próximos alvos. Vamos ver se ele falha esse movimentinho de venda aqui igual ao nosso índice financeiro, né? Como vocês podem ver, essa mínima aqui. Rompe máxima e volta a subir ali, tá bom? Mas por enquanto é levar pela média de 9 dos diários. Banco do Brasil. Banco do Brasil se segurou aqui na máxima, né? Voltando para baixo, tocou o primeiro alvo aqui da estrutura do diário que eu tinha projetado para vocês. Ameaçou defender, aqui ele está fazendo tipo de um topinho duplo, né? A gente percebe que ele defendeu aqui nesse topo, né? Testou a média, defendeu na média de 9, né? Não conseguiu romper, voltou abaixo da VWAP também, enfim. Muitas coisas indicando essa continuação. E aí, nos 60 minutos, a gente pode ficar de olho nesse fundo aqui, que é o mesmo fundo do diário, que se ele conseguir romper esse pivôzinho aqui, ele vai vir buscar o fundo, tá? Vai vir testar esse fundo, se ele der continuidade nesse pivôzinho que ele está armando aqui. E se ele conseguir romper o fundo, a gente consegue projetar os alvos dele. Então vamos ter alvos ali, ó, para o Banco do Brasil. Primeiro alvo com confluência com o nosso fundo, último fundo feito, tá, galera? O fundo relevante. Então ficar de olho aí para ver se o Banco do Brasil consegue dar continuidade nesse movimento aqui, né? Para vir buscar o fundo. Vamos olhar agora a Vale. Bom, Vale é muito forte, né, galera? Semanal. Buscou todos os alvos, primeiro, segundo alvo, né, de ambas as estruturas. Para mim está muito esticado agora. Eu estou de olho no semanal para ver se ele faz um pullback aqui nas médias ou na região rompida, tá bom? No diário, ele buscou o primeiro e segundo alvo deste pivôzinho que eu tinha projetado para vocês, né? E agora ele vai pelas médias, né? Temos o último alvo aqui, enfim. Bem perigoso essa região, tá? Para de segurar, mas o papel tá forte, tudo apontando para cima, o volume de venda não foi relevante, aqui ele configurou uma 9.3, se ele romper essa máxima ele tem grande chance de dar continuidade, enfim. O papel aponta para cima, basicamente. Petrobras, depois de ter dado aquela porradona para cima, né? Olha que legal como ele fechou aqui, ó. Vamos olhar semanal. Semanal, a diária tá mais bonito que semanal, né? Mas aqui a gente tem um pivôzinho, tá, galera? Ó, máximas e mínimas, né? Menores. E aqui também. Ou, perdão, mínimas, maiores, máximas, maiores. Pivôzinho de baixo. Se ele conseguir vir e ativar essa mínima, ele vai dar continuidade ao movimento. A gente pode até projetar esse pivôzinho maior. Então, eu vou até projetar ele para a gente ter a noção aqui, ó, deste alvo. Eu vou deixar ele até maior. Ó, alvo semanal, tá? Se ele perder o fundo desse candle aqui, no 29,30. Bom, diário, galera. Ele fez a queda, que rompeu nossa LTB, fez o pullback, nossa primeira retração de FIBO, junto com a máxima, né? Defendeu volume de venda.
configurou 1, 2, 3 de venda, então aqui se ele perder essa mínima, ele tende a dar continuidade para ir buscar o nosso fundo, tá, galera? Vamos ficar aí de olho, né? E essa defesa também foi na defesa do pivô dessa projeção aqui, de eu pego o primeiro, o segundo alvo, né? Eu vou deixar esses alvos porque ele não violou, né? Ele não cancelou esse pivôzinho. Então vamos ficar de olho aí na Petrobras. Indicação ainda é de baixa para ela, tá bom? Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá? Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa semana a todos e até a próxima.